está por mera obrigação contratual. É uma honra dividir a bancada contigo, Augusto. E assim, você vê, né? Você pega até a mídia aí com linguagem moderada, né? Tô pegando aqui uma nota, o lead do Estadão. Em São Paulo, integrantes do grupo Direita SP hostilizaram o MBL e vêm pra rua, organizadores do ato, cobrando mais apoio a Bolsonaro. No Rio também houve tumulto. Em rede social, o presidente disse que o movimento mostrou civilidade. É incrível como numa chamada de primeira página, você insinua aí todo esse contrassenso e hipocrisia pela antítese de situações, né? Mas a gente está falando de 10 pessoas num universo de 1 milhão. Isso você fazendo a conta dá 0,00001%. É 1% de 1% de 1% de 1%. Então, assim, do ponto de vista de relevância política, absolutamente irrelevante. A única coisa que merece nota aqui é que parte dos integrantes desse movimento, aparentemente, eles são assessores parlamentares comissionados na Alesp aqui em São Paulo. E isso é um grande absurdo, porque assim, havendo indícios robustos de violência motivada por questão política, eles devem ser afastados, exonerados dos seus respectivos cargos, essa é a coisa republicana a fazer. Agora, sobre as manifestações de ontem, alguns breves comentários, né? O ministro Sérgio Moro, ele tem duas qualidades que são raríssimas, né, entre aqueles que se lançam na vida pública, que são coragem e conhecimento. Né? Quando ele vem e escreve assim no Twitter dele, eu vejo, eu ouço, eu agradeço. Olha, de coração, eu faço minhas as suas palavras, ministro, dirigindo-as de volta ao senhor. E não só eu, o povo vê, o povo ouve, e tem o que o professor Augusto me ensinou, que é a sabedoria subjacente do povo. Ele vai perceber quem é que está com a razão, porque quando a gente fala, por exemplo, no pacote anticrime do Sérgio Moro, falando especificamente de combate à corrupção, eu consigo elencar assim de cabeça 4 pontos. Primeiro, tipificação penal do crime de caixa 2, que o Congresso, que tão hostilizado, se incumbiu de fatiar e botar na gaveta. Primeira coisa, fim da progressão de regime para líderes de organização criminosa. Isso se enquadra também nas formações de quadrilha e organizações criminosas dos crimes do colarinho branco. Ele tem uma parte revolucionária nesse projeto, que é a figura do whistleblower, do bom informante, que permite que um funcionário público denuncie seu chefe, seu par ou seu subordinado de forma anônima e ainda perceba uma parte do valor recuperado da corrupção. Olha que incentivo positivo, né, para que o funcionário público não se sinta acuado e faça a coisa certa. E, finalmente, o confisco alargado do patrimônio do criminoso, porque é muito comum. Você consegue pegar um fiscal corrupto, né, por um detalhe, por uma escorregada, e aí você vai ver o patrimônio dele é completamente incompatível com a renda. Então, se ele não tiver uma origem lícita para aquilo, ele consegue pegar de volta. E falando sobre o Intercept, eu achei muito pertinente uma nota do site O Antagonista chamada A Justificativa é a Confissão de Greenwald. Né? Teve toda uma confusão aí com troca de nomes, de procuradores e tal. Qual foi a manifestação oficial do Glenn? Abre aspas. Foi um erro de edição apanhado pela checagem de fatos antes da publicação. Como que o antagonista analisou isso, ao meu ver, de forma apropriada? Jornalistas de verdade não editam reproduções de prova. Checagem existe apenas nos textos da reportagem. E aí eu fui me informar com alguns especialistas em segurança da informação, hackeamento, e o que acontece? Primeiro que já está muito claro que as informações foram obtidas por hacking, sim. Isso é uma decorrência lógica das declarações dos jornalistas do Intercept. Quando você tem algumas formas de hackeamento no Telegram, você pode fazer isso via mobile, ou seja, pelo dispositivo móvel, ou seja, tirando print de fotos, ou você pode baixar o arquivo se você tem acesso ao Telegram na versão web. O que acontece? O arquivo, ele carece de algumas informações, caso você não tenha os números específicos, e ele é editável. Editável não apenas pelo jornalista, mas principalmente pelo hacker. Daí que você tem esses erros de atribuição de autoria. Ou seja, todas essas informações, elas sequer são periciáveis, porque elas são editáveis no arquivo original. Né? Então, existem inclusive casos em que o próprio hacker, se fazendo passar pelo hackeado, interage com os contatos. Ou seja, a única coisa que dá para se aproveitar de forma fidedigna seriam os áudios mesmo, que até agora não foram exibidos, como bem colocou Augusto Nunes. E o Caio, também, assim, é claro que todo mundo sabe que ninguém é obrigado a fornecer prova contra si próprio, né? Ainda mais um procurador da República. Seria tão bom, né, se tivesse
esses áudios dos telefones deles, né? Você diriria qualquer tipo de questão envolvendo ali a veracidade desses diálogos que estão sendo publicados. Eu não quero viver num internet. país em que a gente é obrigado a mostrar mensagem privada para provar que é inocente de um crime que não ocorreu. Ainda mais agora, né? Nesse embate que a gente vive aí, né?